Ainda falando sobre eleições, em carta destinada à nação brasileira, lida na manhã desta segunda-feira, Ciro Gomes criticou Lula e seus militantes por tentarem enfraquecer sua candidatura e enganar seus eleitores. Baseado em pesquisas do Datafolha, o petista começou a acreditar em uma vitória no primeiro turno e iniciou uma campanha em busca de votos da terceira via, causando até mesmo divisões dentro dos partidos dos adversários. Os lulistas alegam que as críticas de Ciro a Lula ajudam a fortalecer o presidente Jair Bolsonaro e dizem se tratar de uma luta pela democracia. Na carta, Ciro Gomes afirma que essa é a campanha mais vazia da história, pois querem eliminar a liberdade das pessoas votarem no regime de 2 turnos e querem privá-las de expressar a força de suas posições, dizendo que não abrirá a mão do pleito. Estou sendo vítima de uma gigantesca e virulenta campanha nacional e internacional para a retirada da minha candidatura. Anotem e leiam os meus lábios. Nada deterá a minha disposição de seguir em frente a empunhar a bandeira do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento e também a denunciar os corruptos, farsantes e demagogos que tentam ludibriar a fé popular com as suas falsas promessas. Hoje a máscara desta farsa cobre 2 faces, que mesmo possuindo certos conteúdos e contornos diferentes, trazem de forma profunda a matriz histórica dos erros que há décadas atrasam o Brasil e escravizam o nosso povo. É essa matriz, escrava de um modo corrupto de governar e de um modelo econômico submisso aos interesses do mercado financeiro, que une Lula e Bolsonaro. O candidato do PDT encerrou dizendo que uma eventual vitória de Lula seria a maior fraude eleitoral da história do Brasil. Também nesta manhã, o cantor Caetano Veloso divulgou um vídeo em que puxa a campanha Tira Gomes, em referência a Ciro. O cantor declarou, abro aspas, Brizola dizia que artista não dá voto, mas tira. Então, tira Gomes. Caetano é um dos artistas que entraram na campanha de Lula para tirar eleitores da terceira via, alegando o suposto voto útil. Começo com você, Shelp, 1 minuto e meio. A frase do Brizola parece estar fora do contexto, né? A ideia era de que se um artista apoiava alguém, ele acabava tirando votos desse alguém, desse candidato, e não tirando voto de outro, né? Obviamente eles fizeram aí uma distorção dessa ideia, usando, obviamente, a figura do Brizola pelo histórico trabalhista em relação ao Ciro Gomes. Agora, ele pode chamar de jogo sujo, e obviamente que é um assédio, né? Inclusive a integrantes do PDT, do partido de Ciro Gomes, para que eles retirem apoio do seu próprio candidato, do próprio candidato do seu partido, mas é algo que é permitido, quer dizer, não é ilegal, não é sequer imoral, talvez seja, você tentar, como candidato, tentar convencer o eleitorado de outro candidato, que talvez não tenha as mesmas chances, a antecipar um voto útil, ainda que isso seja um desvirtuamento da existência, né, da própria existência de uma eleição em 2 turnos. E o Ciro Gomes também está corretíssimo e tem toda a legitimidade para insistir na sua candidatura, no seu projeto, para o qual ele se preparou tanto, mesmo considerando-se aí que em muitos casos é algo obsoleto, né, do ponto de vista de ideias para a economia, pelo menos, e mesmo que ele só venha a ter 1% dos votos. Quer dizer, a democracia ganha quando você tem um debate e um confronto de ideias, ainda que algumas não sejam majoritárias, não tenham tanta chance assim de no futuro serem colocadas em prática. A grande questão que se coloca, né, o grande argumento que o PT tem usado, obviamente baseado nas pesquisas, é o de que a terceira via, a chamada terceira via, aqueles que tentam fugir da polarização Lula e Bolsonaro, não conseguiram se tornar viáveis. Isso vale para Ciro Gomes, vale para Simone Tebet, vale para Soraya Tronic e assim por diante. Agora, esse é o argumento. Então, o argumento de que as pessoas deveriam já abandonar de vez os candidatos que elas preferem no primeiro turno, para ir para cima e votar no Lula, né? Considerando aí, partindo da premissa de que boa parte desses eleitores que estão nessa chamada terceira via prefeririam o Lula no segundo turno. Isso não é garantido. A gente viu, por exemplo, até a declaração do Marco Aurélio Mello, antes ex-ministro do STF, dizendo que vai votar em Ciro no primeiro turno e em Bolsonaro no segundo. Mas essa é a estratégia. Agora, se isso vai dar certo, é outra história.